Aleluia. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, verso 9. Diz assim: Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou a arca à casa de Obed-edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, em Gate, por 3 meses. Olha o que aconteceu na casa dele. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Amém? Mas não ficou só nisso não. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos, queridos. Peça para que o Senhor fale com você, para que não seja só uma mensagem a mais na sua vida. Senhor, nós oramos, Pai, em nome de Jesus, porque é perceptível a Tua presença nesse lugar. O Senhor está aqui, Pai. Nós pedimos que o Senhor ministre nos nossos corações. Fale, Senhor, aos nossos corações. Pai, fala, Senhor, as coisas que nós precisamos ouvir, Senhor, individualmente. Cada um de nós aqui tem uma história, um contexto de vida, um momento de vida. Nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua palavra de forma individual no nosso coração, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor tenha total liberdade de falar através da Tua palavra, Senhor. Nessa noite conosco nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Para a gente entender aqui esse contexto, uma passagem bem conhecida, a gente já conhece, mas só para lembrar, a arca da aliança, a arca de Deus, ela estava na casa de Abinadab, já há mais de 20 anos. Aí os filisteus pegaram, tem toda uma história, a gente não vai entrar nisso agora, mas aí, no final das contas, ela ficou lá, na casa de Abinadab, guardadinha, e, entre aspas, não estava de todo esquecida. Eles sabiam que a arca de Deus estava lá, enfim, mas eles esqueceram do que significava a arca, do que representava a arca de Deus, e ficou lá. De repente, Davi lembrou da arca e resolveu ir até lá buscar. Bom, era a arca da aliança, era a arca da presença de Deus, era uma baita de uma bênção, mas ao mesmo tempo perigosa, e tem todo o rito, e a gente vai ver isso aí ao longo da mensagem. Mas Davi resolveu buscar, e aí ele preparou 30 mil soldados. Gente, 30 mil soldados, para ir lá na casa de Abinadab, retirar a arca e trazer. E aí ele elaborou todo um plano de adoração. Então eles vinham, Davi estava adorando lá, adorando de forma bem efetiva ali, adorando junto com os adoradores. E eles prepararam um carro novo, tinha um carro novo, carro de bois, lógico, mas um carro novo, preparou, colocaram a arca. Os filhos do Abinadab, que de alguma forma estavam ali já habituados a ela, então eles que conduziam o carro de boi. Enfim, o Davi não foi assim tão despreocupado, ele preparou. Mas ele não entendeu exatamente. Ele esqueceu, na verdade, o poder que tinha sobre ela. E ele, ao longo do caminho, aconteceu lá um acidente. Os bois tropeçaram e a arca deu uma balançada, como se fosse cair. E aí, um dos meninos, dos filhos de Abinadab, que estava lá conduzindo o carro de bois, colocou a mão para tentar segurar a arca, para que ela não caísse. E quando ele tocou na arca, imediatamente ele foi fulminado. Porque ali era a arca da presença de Deus. E tinha todas as regras para se aproximar dela, para chegar até ela. Enfim, e ele foi lá por uma ingerência, digamos assim, de Davi, e tocou na arca e foi fulminado. Bom, Davi nesse momento ficou morrendo de medo. Aí é onde nós lemos aqui, Davi teve medo daquela arca e decidiu então não levar mais a arca para a cidade de Davi. Achou mais prudente agora, que ele lembrou o que significava a arca, que ele viu o poder que tinha naquilo. Então ele pegou e levou para a casa de Obed-edom. E aí, a casa de Obed-edom, ele foi abençoado, toda a família dele foi abençoada, e tudo que ele tinha também foi abençoado, tudo que ele possuía foi abençoado. Nós vimos na semana passada, queridos, que a casa do Zaqueu também teve um impacto tremendo. Foi uma casa totalmente mudada. Convenhamos, gente, quem é a pessoa que
Zaqueu era um cara que tinha muita autoridade lá, cheio de dinheiro, extorquia dinheiro das pessoas, então era um cara apegado a dinheiro, um cara que tinha o dinheiro lá como senhor da vida dele, e de repente, quando ele está lá na presença de Deus, ele tem uma transformação absoluta, absurda, a ponto de dar metade dos bens dele aos pobres, e ainda ele disse que se ele tivesse extorquido alguém, e ele extorquia as pessoas, ele devolveria 4 vezes mais. Olha o tamanho da transformação de uma pessoa. Nós sabemos o quanto o ser humano é apegado a dinheiro. Quem tem coragem de dizer uma coisa dessa é só pelo poder de Deus, pela transformação do poder de Deus, como a casa de Obed-edom foi transformada também pela presença de Deus. A arca representava a presença de Deus, a aliança com Deus, a glória divina. Através da arca, Deus se manifestava. A manifestação de Deus naquele tempo acontecia através da arca. E aí, interessante é que Obed-edom não era um sacerdote. Não era um sacerdote, também não era um líder. Era uma pessoa comum, como nós. Mas, quando ele abriu a casa dele para receber a presença de Deus, a casa dele foi transformada, abençoada, ele, a família e tudo que eles tinham. O lugar, queridos, onde a arca entra, o ambiente muda. O lugar onde a presença de Deus entra, o ambiente muda. Onde Deus entra, a atmosfera se transforma. Você já deve ter tido uma experiência assim, nós já tivemos diversas experiências assim. O Ricardo, a gente visita aí famílias, aqui as famílias da igreja, a gente está sempre aí por aí nas casas, e é perceptível uma casa onde tem a presença de Deus, a diferença da atmosfera, do ambiente, do lugar. Onde tem a presença de Deus é um lugar de paz, é um lugar de equilíbrio, é um lugar onde tem as aflições que Jesus disse que nós teríamos, faz parte, e nós vamos ter aflições, problemas, mas os problemas não abalam a estrutura da casa, os problemas não tiram a paz da casa, a paz permanece naquele ambiente, por maiores que sejam os problemas, aquela família vive no conforto do Espírito Santo. E é isso que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Casas que recebem a presença de Deus se tornam territórios de céus abertos. Nós falamos isso semana passada. Território, um espaço delimitado. Então a sua casa pode ser uma baita de uma casa, uma mansão, pode ser um apartamento pequenininho, pode ser um barraco numa comunidade. Aquele território delimitado por madeira, por parede, ou seja, pelo que for, aquele território é um território espiritual. E aquele território espiritual pode ser vulnerável ao tipo de espírito que quiser se mover, ou pode ser um ambiente de Deus, um lugar de manifestação de Deus, um lugar onde Deus habita. E onde Deus entra, querido, se torna um lugar abençoado da presença de Deus. Eu quero a arca de Deus na minha casa, amém? Eu não sei você, mas eu quero a presença de Deus na minha casa. Eu quero que todos da minha casa sejam abençoados, amém? Só eu quero. Eu quero que tudo que eu possuo seja abençoado, como aconteceu com Obed-edom, como aconteceu lá com Zaqueu. Mas como levar a arca para casa? Nós não temos mais a arca da aliança, não existe mais a arca da aliança. Talvez até exista, mas enfim, a concentração do poder de Deus não está mais lá dentro. Porque naquele tempo a arca era colocada, primeiro foi colocada lá no tabernáculo, quando Moisés construiu, depois foi para o templo, que nós conhecemos já essa história lá, foi para o templo de Salomão, enfim, mas essa arca era sempre colocada num ambiente separado. O templo, o tabernáculo tinha 3 partes, e a arca ficava na terceira parte, chamada Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo, e aquela arca ficava ali. Mas ela era isolada, as pessoas não podiam chegar até ela. Ela era separada dos demais ambientes por um véu. Aquele véu, para poder cruzar ele, era só o sumo sacerdote, não era qualquer sacerdote, era o sumo sacerdote que poderia entrar naquele ambiente. Também ele não poderia entrar quando ele quisesse, ele tinha o dia certo para entrar naquele ambiente. E também ele não poderia só entrar no dia certo sendo sumo sacerdote, ele precisava também passar por um processo de purificação para poder entrar lá, porque se ele entrasse, seria fulminado. Se ele entrasse ali sem se purificar, ele seria fulminado. Como foi fulminado o menino que estava conduzindo lá o carro de bois e tocou na arca. Era um lugar separado. Quando Jesus foi morto, quando Jesus na cruz foi morto, a Bíblia diz que o véu se rasgou. Então, isso significa que a partir daquele momento,
o poder de Deus, o Espírito Santo, enfim, essa marca da aliança com Deus, não habita mais em nenhum lugar construído por homens. Em nenhum lugar, em nenhuma situação que seja construída por homens. E aí, aquilo se tornou só uma construção. Nada além disso. Não tinha mais a presença de Deus. E aí, Jesus é ressuscitado. E quando ele é ressuscitado, ele fala para os discípulos dele, para os apóstolos. Ele disse assim: olha, eu vou voltar para o Pai. Eu vou voltar para o meu Pai. Mas vocês vão esperar aqui. Não vão para lugar nenhum, fiquem aqui. Até que o meu Espírito venha sobre vocês. Bom, a gente já conhece isso. Mas vamos entender um pouco melhor isso, gente. Quando Jesus está dizendo isso, eu tenho o meu espírito, a Roseli tem o espírito dela, o pastor Misael tem o espírito dele, o Ricardo tem o dele. Nós temos o nosso espírito, que é o que vai para a eternidade com Deus. O nosso corpo vai ficar aqui, o nosso espírito é o que é eterno. E quando Jesus diz, fica aqui, porque o meu espírito vai vir sobre vocês, ele está dizendo que é o próprio espírito dele, a presença dele, ele mesmo vai vir sobre vocês. É como se ele dissesse: olha, vocês não vão conseguir viver nessa terra com as aflições que tem aqui, porque vocês vão andar na contramão da cultura dessa terra, vocês vão confrontar as verdades dessa terra. Essa terra eu estou aqui ilustrando. Jesus não disse essas palavras, é para a gente entender o que ele quis dizer com isso. Ele quis dizer que a humanidade só vai piorar cada vez mais. O ser humano vai ser cada vez mais corrompido. O ser humano vai estar cada vez mais em pecado. E é o que a gente vê acontecendo hoje. Cada vez mais em busca de poder, de dinheiro, de fama e de egoísmo e de orgulho. O ser humano não vai melhorar. Mas vocês, além de viver nesse contexto, na contramão de tudo isso, confrontando tudo isso, sendo confrontado por tudo isso, ainda vocês vão ter as aflições de vocês. Vocês não vão suportar isso. Então por isso o meu espírito, eu vou dentro de vocês, viver com vocês, todos os dias, enquanto vocês estiverem aqui nessa terra. Estão entendendo, queridos? Como isso é muito mais do que uma passagem bíblica. O Espírito de Jesus Cristo, ele vive e habita aqui dentro de nós. Aleluia, Jesus. Naquele tempo, antes de Jesus, quem tocasse na arca seria fulminado. Mas agora, nós temos aquele poder que estava dentro da arca, vivendo dentro de nós. Por que nós não somos fulminados? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós temos nossas falhas, inconstância e tudo que nós somos. Por que nós recebemos aquele poder e aquela presença de Deus dentro de nós e não somos fulminados? Porque nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. A arca, queridos, era da época da lei. Depois de Jesus, nós vivemos na época da graça, de graça, é de graça. E isso mudou muita coisa. Não mudou apenas a época da lei para a época da graça, mudou muita coisa. Porque naquela época a ordem era obedecer à lei. Tudo que as pessoas tinham que fazer era obedecer à lei de Moisés. Então, quando eu, no meu dia a dia, cometia pecados, no dia correto eu pegava lá uma ovelhinha perfeita, não podia ter nenhuma mancha, tinha que ser uma ovelhinha perfeita, escolhida. Eu pegava aquela ovelhinha e levava até lá para ser sacrificada. Aquela ovelhinha ser morta e aí derramar o sangue dela, por causa dos meus pecados. Então, o que paga o pecado, o salário do pecado é morte. É o sangue que paga o nosso pecado. Então, bom, o que eu tinha que fazer na época da lei? Eu pegava a ovelhinha, levava lá, era sacrificada pelos sacerdotes, e aquele sangue daquela ovelhinha, por transferência, o meu pecado era perdoado por transferência para aquela ovelhinha, e pronto, eu estava zerado e começava um novo tempo, até o próximo tempo que eu ia levar outra ovelhinha lá. E aí, depois de Jesus, na época da graça que nós vivemos agora, Jesus disse assim para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, claro.
Isso era por causa do que o Pedro tinha negado 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes, mas vamos entender o que Jesus está dizendo para ele aqui. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava querendo dizer para Pedro é o seguinte: é justamente a transição da época da lei para a época da graça. Jesus fala para ele assim: Pedro, não precisa mais matar ovelhinhas e levar no templo para o sacerdote para ser sacrificado. Não precisa mais fazer isso. Não precisa mais passar por esses processos, porque eu vou morrer por você. Eu vou ser a ovelhinha que vai lá para a cruz morrer e derramar o sangue por causa de você. E os seus pecados vão ser perdoados através do meu sangue, e você vai ser justificado. Mas você também vai ter a tua atitude, Pedro, nesse tempo. Você não vai mais viver na época da lei, você vai viver na época da graça, e você é justificado pelo meu sangue. Porém, você vai precisar morrer na cruz todo dia para você mesmo. E você também vai ter que tomar a sua cruz, amando as pessoas. Todos os dias você vai ter que morrer na cruz e tomar a sua cruz, amando as pessoas. Por que Jesus disse isso, queridos, para Pedro? Porque quando ele fala que, Pedro, você me ama, então cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, ama as minhas ovelhas. Nós, queridos, como Pedro, não entendemos isso, não entendemos essa linguagem de amor. Nós não entendemos, não tem como, é muito longe de nós. Nós conseguimos amar as pessoas que estão ali ao nosso redor. Eu tenho amor pelos meus filhos de doer na alma, dói o peito de ver meus filhos, de amor por eles. Mas aquela pessoa que passa do outro lado da rua, quem de nós tem coragem de dizer, eu amo aquela pessoa? Nós não temos esse amor. O amor que nós conseguimos alcançar e que nós conhecemos é o amor de sentimento, é de sentir. Então eu sinto amor porque são meus filhos, eu sinto amor pela minha esposa, e a gente se baseia em amor, em o que é amor, pelo sentimento. E Jesus está ensinando para o Pedro aqui, e fala: Pedro, não é isso que eu estou dizendo para você fazer. Realmente até os fariseus, até os religiosos, eles têm esse amor, eles amam as pessoas ao redor deles. Não é esse amor que eu estou falando, Pedro. Eu quero que você ame as pessoas que você não conhece, que não tem nenhum sentimento por elas. Só que para você conseguir amar essas pessoas, você vai ter que morrer na cruz para você. E aí sim, você vai tomar a sua cruz, praticando o amor por essas pessoas, mesmo sem sentir nenhuma emoção por elas. É a prática do amor. Essa é a época da graça. Então eu vou amar por atitude, eu vou amar não porque eu sinto vontade, porque nós temos em nós o velho homem, nós temos em nós o egoísmo, o apóstolo Paulo diz: miserável homem que eu sou, o bem que eu quero não consigo, eu só faço o mal que eu não quero fazer. Nós não temos a capacidade do amor de Jesus. O Espírito Santo gera em nós esse fruto à medida que a gente vai caminhando com ele, sendo santificado e sendo transformado. Mas o que Jesus deu para Pedro foi um comando: Pedro, você não precisa mais seguir a lei que você seguia, todas aquelas regras, porque agora é a época da graça. E no tempo da graça, você vai morrer na cruz todo dia, para você mesmo, e vai tomar a sua cruz, e vai através da graça amar essas pessoas por atitude. Você vai seguir amando as pessoas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Como levar a arca para casa, queridos? Como eu posso levar a presença de Deus para minha casa? Como eu posso levar essa bênção que Obed-Edom levou? Como eu posso levar, como Zaqueu teve Jesus dentro da casa dele? Não há mais construções de homens que carreguem a presença de Deus. Agora quem carrega a presença de Deus é a criação de Deus. Quem carrega o poder de Deus agora, a presença, a autoridade de Deus, não são mais construções de homens, mas é a criação de Deus, você e eu. Quando você quer levar a presença de Deus para a sua casa, a forma de você fazer isso é levando pessoas para esse território espiritual da tua casa. Quando você leva pessoas para dentro da tua casa, que já são templo do Espírito Santo,
ou ainda não são templo do Espírito Santo, porque ainda não conhecem a palavra, mas você está levando essas pessoas para dentro da sua casa, para apacentar as ovelhas, como Jesus mandou. Senhor, eu te amo, e por obediência, eu vou apacentar as suas ovelhas. Essa pessoa que está próxima de mim, aquela pessoa que está no meu trabalho, aquele meu vizinho que me incomoda, aquele meu parente que fala mal de mim, aquelas pessoas, aquele outro, eu vou convidar essas pessoas para ir até a minha casa, porque o Senhor está na minha casa. Eu quero ter a presença e o teu poder na minha casa, e essas pessoas vão ser apacentadas, curadas, abençoadas e libertas. A tua presença vai se manifestar dentro da minha casa. Então, queridos, quando nós temos essa atitude de amor, não é por sentimento. Sabe quando você vai ter vontade de levar pessoas na sua casa para você apacentar, cuidar, tratar, liberar, orar por elas? Nunca você vai ter vontade de fazer isso. Você pode até de vez em quando ter uma vontade, mas pode ter certeza que passa rápido. Não é por vontade, é por obediência. Porque Jesus, como perguntou para Pedro, está perguntando para mim e para você: Tony, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas, pela graça, obedece por amor, não é por sentimento nem por vontade, é por obediência, porque eu sou cristão, porque eu sou servo do Deus Altíssimo. Então eu sim, a minha casa é lugar de paz, é um território espiritual de Deus. A minha casa é o Santo dos Santos, onde habita a presença de Deus. E sim, eu vou levar pessoas que vão se tornar templos do Espírito Santo, para ouvirem a palavra de Deus, para orar por elas, para elas conhecerem o reino de Deus. Estão entendendo, queridos? Nós queremos que o poder de Deus se manifeste nas nossas casas, nas nossas vidas, só porque a gente está frequentando culto, ou só porque a gente serve no ministério. A bênção de Deus na nossa casa, queridos, está totalmente ligada a para que serve a nossa casa, para que serve a tua casa, que tipo de ambiente é lá. Eu quero que a minha casa seja a casa como de Obed-Edom, como se tornou a casa de Zaqueu. Eu quero que a bênção na minha casa flua e aconteça na minha vida, em toda a minha família e em tudo que eu possuo, porque quando eu levo alguém lá para ser abençoado, para ser aconselhado, para ser ministrado, para ser discipulado, para ser anunciado o reino de Deus, aquela pessoa é impactada pelo poder de Deus. Então o poder de Deus está se manifestando naquele território espiritual. O poder de Deus está se manifestando dentro da minha casa. Não tem como se tornar manter a mesma casa, nunca mais vai ser a mesma. Estão entendendo, queridos? É o chamado para nós. Nós somos cristãos, somos em muitos momentos, queridos, nós somos preguiçosos. Em muitos momentos, me perdoe a palavra, mas em muitos momentos nós somos covardes. Porque há outras religiões aí que são kamikazes em defesa de uma causa, que fazem ritos complexos, terríveis, de sacrifícios, por conta de alguém que deu uma ordem para fazer. Jesus está falando para mim e para você de amor. Ele está falando para mim e para você de sinais milagrosos. Está falando para mim e para você de manifestação do poder de Deus. Está falando para mim e para você de graça. E nós ficamos olhando, observando, e como se Obed-Edom falasse: não, Davi, deixa para depois. Agora não, deixa, eu preciso ainda ajustar algumas coisas lá. Leva para casa de alguém aí, você tem 30 mil soldados, escolhe outro aí, pede para ele. Mas na minha casa agora não dá, não é o tempo. É como se Jesus falasse para o Zaqueu: eu vou na sua casa, Zaqueu, hoje. E Zaqueu falasse: Senhor, é que hoje, deixa eu te falar, enquanto está pensando o que vai falar. Hoje não vai dar, só hoje, tá? Mas depois a gente marca qualquer dia, aí a gente combina, tá bom? E a gente vai vivendo assim, queridos. O Senhor está nos chamando para viver céus abertos dentro da nossa família e da nossa casa. Mas tem a nossa ação que deve ser feita. Zaqueu foi confrontado por Jesus e respondeu aquele confronto e falou: eu não quero mais a minha situação do mesmo jeito, eu quero a minha casa transformada. O que eu tenho que fazer? Metade dos bens? Está aí. O Senhor não está pedindo nada, porque o nosso Deus não pede coisas. Não está pedindo nada disso, queridos. Ele está pedindo que a gente obedeça a Ele e pratique o amor pela graça de Deus.
não por sentimento. O amor pela graça de Deus, atitude de amor. Deus teve uma atitude de amor, porque todos nós estaríamos eternamente no inferno. Mas por amor, Ele deu o Filho dele para morrer na cruz, para que nós fôssemos justificados dos nossos pecados. E aí, Ele está pedindo para que a gente arrebanhe mais filhos, que a gente anuncie o Evangelho, não em ritos, não em lugares como aqui, mas que a gente abra a nossa casa para a Arca da Aliança, que a gente abra a nossa casa para a presença de Deus, convidando pessoas que não conhecem, pessoas que conhecem, mas estão longe, pessoas que conhecem, estão perto, mas precisam de alguma coisa, abrir a nossa casa para que nós possamos ser luz do mundo e sal da terra, para que a gente possa ser usado por Ele, e Ele possa fluir em nossas vidas. Foi assim, queridos, que Jesus estabeleceu a igreja. A nossa casa pode ser um lugar de manifestação de Deus, de poder de Deus, de governo de Deus. Foi assim que Jesus estabeleceu a igreja primitiva, a igreja que começou, a igreja que Jesus iniciou, ela era plenamente ativa dentro das casas, absolutamente ativa dentro das casas, não era como hoje, que a gente se reúne aqui no domingo e depois alguns estão aqui na programação, outros vêm num dia, outros vêm no outro, e estamos tudo bem. Esse cristianismo de hoje, ele está muito longe da proposta de Jesus para nós como cristãos. Hoje, muitos de nós é advogado, é pai, é um montão de coisa, pratica esporte, é um montão de coisa, e cristão também. Eu sou mecânico, sou isso, sou aquilo, e eu sou cristão. A igreja primitiva, queridos, eles eram servos de Deus, e fazia tendas, como Paulo fazia uma tenda para poder se sustentar, mas ele era servo de Deus, era a primeira prioridade da vida dele. O Senhor está nos chamando para voltar, queridos, céus abertos, para voltar para esse cristianismo. As casas eram ativas. Foi assim que Jesus criou a igreja. É a forma mais pura de igreja, é a forma mais real, mais viva de igreja, onde pessoas que não conhecem a Cristo, e que talvez se você convidasse para vir aqui, vai falar, não, eu mesmo, antes de me converter, eu conhecia Jesus com 31 anos, e se alguém me chamasse, e como diversas vezes me chamaram, eu dizia, Deus me livre, eu estou fora, esse povo doido aí, que fica atrás de Bíblia, de pastor de igreja, eu estou fora. Cansei de dizer isso. Ninguém me chamou para ir na casa dele, para sentar. Tony, deixa eu te falar uma coisa, cara. Vou falar uma coisa que é bom para mim. Se você não quiser, você joga fora. Deixa eu te explicar. Talvez se tivesse falado, eu teria conhecido Jesus antes desse tempo. As pessoas que estão ao seu redor, a Bíblia diz que Jesus amou primeiro. Aquelas pessoas que te incomodam, pessoas chatas, ou as pessoas legais, que você até tem sentimento e ama, mas seu vizinho, seu parente do trabalho, seja onde for, seus amigos, essas pessoas que estão ao seu redor, Jesus trabalha nas vidas delas, os anjos operam, o Espírito Santo, Ele ama essas pessoas antes de elas conhecerem Ele. E com quem você imagina que Jesus está contando para anunciar o Evangelho para essas pessoas? Quem você imagina, quando o céu olha aqui para a terra, e olha ao seu redor, com quem você imagina que Jesus está contando? Talvez Jesus está dizendo para você, Maria, João, Tony, Ricardo, Misael, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. O Senhor está nos chamando, queridos, para viver o sobrenatural de Deus, para viver o poder de Deus, para viver a manifestação de Deus, mas não nos nossos momentos só aqui de ajuntamento, para viver o amor prático, para viver o amor de atitude, que não é por sentimento, é através da graça de Deus. Vamos ver alguns versículos só, em que era a igreja de Jesus, de como era a igreja de Jesus no início. E a gente já vai orar. Vamos entender como é que era a igreja de Jesus no início. Olha só, Atos capítulo 5, verso 42, há vários versículos de Atos e de todo o Novo Testamento, de como a igreja funcionava quando Jesus estabeleceu. Atos 5:42. Todos os dias, no templo e onde? De casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 12:12. Quando Pedro foi liberado da prisão, ele foi aonde?
foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos. O que estava acontecendo lá? Muitas pessoas estavam reunidas orando. Atos 16, 40. Após saírem da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia chorar, reclamar e comer alguma coisa. Foi isso? Não. Onde eles, Paulo e Silas, que saíram da prisão, foram e encorajaram os irmãos. Atos 20, 20. Paulo menciona seu ministério: não deixei de vos anunciar nada que fosse proveitoso, ensinando publicamente e de casa em casa. Atos 20, capítulo 20, verso 7. Paulo pregava na casa de um discípulo, em Troade, até a meia-noite, no andar superior. Romanos 16, 5. Saudai também a igreja que se reúne na casa deles. 1 Coríntios 16, verso 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Áquila e Priscila vos saúdam cordialmente no Senhor, com a igreja que está na casa deles. Colossenses 4,15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfas, e a igreja que se reúne na casa de Ninfas. Filemão 1:2. E a igreja que se reúne na tua casa. E por fim, queridos, Mateus 18:20. Por onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Estão entendendo, queridos? O Senhor está trabalhando com a gente, eu digo aqui, com a nossa igreja, com a nossa congregação. O Senhor está nos conduzindo, queridos. Ele tem um plano específico aqui para nós. Ele está nos conduzindo. Nós não estamos aqui pregando mensagens aqui aleatórias, assim, que, vamos pregar aqui hoje sobre, sei lá, não é assim. O Senhor tem nos conduzido, porque Ele está nos conduzindo para algum caminho. Jesus, o Espírito Santo de Deus, o nosso Deus Criador já sabe aonde Ele quer que nós chegamos. Ele está nos conduzindo para esse processo, está nos dando um tempo profético de céus abertos, mas o Senhor precisa do nosso coração, precisa da nossa resposta de atitude. É muito bom tudo que nós fazemos, e eu tenho certeza que o Senhor se alegra. Nós vimos aí o ano passado, e esse ano já temos milagres aí, sinais, já temos testemunhos acontecendo aqui esse ano, para a glória de Deus. O ano passado, tantos milagres, tantas coisas que Deus fez aqui no nosso meio. O Senhor está se manifestando, isso não é uma bronca, isso não é uma exortação. O Senhor já está feliz, está tudo bem, mas o Senhor está nos chamando para um lugar mais alto. Quando Jesus falou com Pedro, não estava dando uma bronca nele, estava chamando ele para: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, então não é só isso, filho, tem muito mais para a tua vida. Eu quero abençoar você, a tua casa e tudo que você possui, mas eu preciso da sua atitude, eu preciso da sua resposta, eu preciso da sua atitude de obediência. Aleluia. A gente vai orar agora, queridos, mas na terça-feira a gente vai orar 1 hora de oração sobre isso. Na quinta-feira a gente vai estudar a palavra. Na quarta-feira a gente vai ministrar na tarde da bênção também sobre isso. E no próximo domingo a gente vai continuar essa mensagem. A gente vai parar por aqui por conta do tempo, mas no próximo domingo vai continuar essa mensagem. E isso aqui é só a introdução. No próximo domingo é ceia, o pastor Misael que vai pregar, então aí é profundo, aí a coisa pega mesmo, amém? Então você não pode perder o próximo domingo e a continuação dessa mensagem. E também nós teremos uma baita surpresa, uma bênção que vai levar paz para a sua casa. Então, se você quer paz para a sua casa, se você quer levar a presença de Deus para a sua casa, então não perca o próximo culto, em nome de Jesus, amém? Visitantes, nós vamos orar aqui, e a nossa equipe vai estar ali na saída, passa lá, conversa com eles, não vai embora sem conhecer um pouquinho mais. Também nós estaremos aqui à vontade, à sua disposição para te conhecer, para conversar com você. Aleluia. Vamos ficar de pé para a gente orar, queridos? Oh Jesus poderoso, santo, maravilhoso, oh santo. Fecha seus olhos, meu irmão, agora. Começa a olhar para dentro da sua casa. Começa a olhar para lá agora, com olhos espirituais dentro da tua casa.
A sua casa é casa de paz. A sua casa é uma casa onde está ali a arca da aliança, por assim dizer. A sua casa é um lugar onde habita ali a presença de Deus. A sua casa é lugar de manifestação do poder de Deus, porque é isso que Deus quer fazer lá dentro da sua casa, da sua família. Aleluia. Santo, poderoso Deus. Quando nós levamos pessoas, queridos, para as nossas casas, para serem abençoadas com o que nós temos de melhor. Quando nós dizemos, eu não tenho nada que eu possa te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Você está obedecendo diversos mandamentos do Senhor. Você está obedecendo, apacentando as ovelhas dele. Você está cumprindo o ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Você está cumprindo o amor. Que Coríntios diz, ainda que eu desse tudo que eu tenho aos pobres, ainda que eu fizesse isso e aquilo, se eu não tiver amor, de nada serve. Não é amor de sentimento, queridos. Deus está falando de você olhar as pessoas e sentir amor, não é isso não. Ele está falando que se você não tiver amor, se você não tiver atitude, então pode dar tudo que você tem aos pobres, não significa nada. O amor de atitude, assim como a casa de Isaqueu foi transformada, assim como a casa de Obed-edom foi transformada, o Senhor quer impactar a sua casa, a sua família. Deus quer entrar na tua casa de uma forma efetiva, governar a sua casa, permanecer na sua casa, como a arca ficou na casa de Obed-edom. Deus quer habitar na sua casa através de você, meu irmão. O Senhor quer se manifestar dentro da tua casa, vidas e famílias sendo transformadas através da tua casa. E não se preocupa. Talvez você tenha medo. Talvez tenha medo. Davi teve medo. Quando ele viu o rapaz ali morrer, ele ficou com medo. Mas depois, quando ele viu a manifestação do poder de Deus na casa de Obed-edom, ele falou, não, vamos lá buscar. A gente vai só se organizar e se preparar de uma forma que ninguém seja fulminado. Vamos consertar a nossa casa e vamos trazer a presença aqui para a cidade. Nós cantamos aqui, um dos louvores que nós cantamos é: me tira o medo que me faz dizer, Moisés, vai no meu lugar. Talvez haja medo nos nossos corações de falar, Senhor, entra na casa do meu irmão, do meu vizinho e eu vou lá. Entra na casa de outro e eu vou lá. Talvez a gente tenha medo de dizer para o Senhor, põe outro no meu lugar, Senhor. É normal, queridos, é normal. Não tenha medo de levar a presença de Deus para a tua casa. Não tenha medo do compromisso, não tenha medo dos cuidados. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Oh, Santo poderoso Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos. Nós te louvamos porque o Senhor tem aberto os nossos olhos, Pai. Porque nós estamos ainda no mês de fevereiro, temos um ano inteiro pela frente, para que o céu se manifeste nas nossas vidas. Para que os céus abertos se manifestem nas nossas vidas, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, toca em nosso coração.